Revelado. Ao visitar meu filho surpreendentemente, eu descobri um terrível plano oculto. Eduardo chegou ao apartamento de Lucas com o coração acelerado, cheio de expectativa e orgulho. Seu único filho, que sempre sonhou em ser alguém na vida, havia conquistado uma bolsa em uma prestigiada universidade. Para um pai mecânico de Pirituba, isso era como ver um sonho se tornando realidade. Ele imaginava o futuro brilhante do filho, um jovem talentoso, cheio de potencial. Mas ao cruzar a porta, uma nuvem pesada pairava no ar, e algo estava claramente errado. Lucas, o garoto carinhoso e comunicativo que sempre foi, parecia distante e nervoso. A mesa estava posta para um café, mas a alegria que Eduardo esperava parecia estar escondida em algum canto da sala. O pai tentou puxar assunto, mas Lucas apenas assentia, olhando frequentemente para o celular. Então o telefone tocou e, em um murmúrio apressado, ele disse: "Vou ligar logo, não se preocupe." A inquietação começou a crescer dentro de Eduardo, e algo dentro dele sussurrou para investigar. Naquela noite, enquanto Lucas dormia, Eduardo não conseguiu resistir. O coração batendo forte, ele abriu o computador do filho, a curiosidade e o medo se entrelaçando. Quando começou a ler as mensagens, a verdade caiu sobre ele como um balde de água fria. Lucas estava se envolvendo em um esquema de corrupção. Promessas de sucesso fácil e prestígio acadêmico estavam à vista, mas o que estragava tudo era a possibilidade de arruinar a honra que sempre foi a base de sua família. Eduardo sentiu seu estômago revirar. Ele lembrava de todos aqueles anos em que se esforçou como mecânico, mesmo diante dos clientes que tentavam enganar, sempre optando pela verdade, mesmo que isso custasse um contrato. Agora seu filho, seu orgulho, estava prestes a tropeçar numa armadilha que poderia destruir seu futuro e a reputação que com tanto sacrifício construíram. Com lágrimas nos olhos, ele ponderou: deveria confrontar Lucas ou tentar entender o que levou seu filho a essa escolha desastrosa? No dia seguinte, a conversa desabou em gritos. Lucas, já assustado, defendia suas ações, tomando decisões rápidas para diminuir a pressão. Ele falava sobre a dureza da vida acadêmica, como isso exigia sacrifícios, como se a decisão de trapacear fosse a única saída. Eduardo poderia sentir a angústia no olhar de seu filho, mas tinha que mostrar o que era certo. Lucas, o valor da vida não está em atalhos. Você pode conseguir tudo de forma digna, implorava, enquanto cada palavra pesava como chumbo em seu coração. As palavras cortavam como facas. Lucas, por outro lado, se sentia preso. Você nunca soube a pressão que sinto. Nunca entendeu. A tensão aumentava como um vulcão prestes a entrar em erupção, com ambos se ferindo verbalmente. Eduardo se perguntava se havia falhado como pai, se tinha colocado expectativas demais em um jovem que apenas queria um futuro melhor. A conversa terminou em impasse, ambos se afundando na dúvida e na frustração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Eduardo decidiu que precisava de um tempo para pensar. Ao sair do apartamento, uma sombra de dúvida o perseguiu. O que ele poderia fazer para salvar seu filho? Como restaurar a honra da família? Uma nova batalha estava apenas começando, e a verdadeira luta não seria apenas por Lucas, mas pela essência do que significava ser uma família unida. O futuro ainda era incerto, mas uma coisa era certa: a jornada deles estava longe de terminar. As semanas se passaram, mas a angústia no coração de Eduardo parecia um peso cada vez mais insuportável. Lucas estava mergulhado em sua rotina de estudos, mas a leveza que costumava transparecer em seu sorriso havia se transformado em um semblante de preocupação constante. Os encontros eram um campo de batalha silencioso. Cada palavra que Eduardo tentava trocar com ele ecoava em um vazio, enquanto Lucas parecia cada vez mais distante. Certa noite, enquanto jantavam juntos, um silêncio constrangedor envolveu a mesa. As sombras dançavam nas paredes iluminadas apenas pela luz suave da lâmpada. Eduardo, decidido a quebrar a barreira, decidiu falar. Lucas, eu ainda estou aqui, pronto para te ouvir. Não hesite em me contar o que está passando na sua cabeça.
Os olhos do filho brilharam por um instante, mas logo se apagaram. Pai, você só não entende. Eu não posso falhar. Eu não consigo ser como os outros, murmurou, como se as palavras fossem armas disparadas contra Eduardo. O pai queria responder, mas a dor que emanava do garoto o deixava paralisado. Lucas, eu passei a vida inteira lutando para fazer o que é certo. O que você está fazendo agora não é um caminho. Você pode ser melhor do que isso, disse Eduardo, sua voz tremendo de emoção. Ele sentia o desespero apertar seu peito, um misto de amor e medo pelo futuro do filho. Melhor em quê, pai? Em ser um mecânico como você? Não estou desprezando sua profissão, mas eu quero mais. Quero mudar de vida, fazer algo grandioso. Lucas explodiu, levantando-se da mesa e caminhando para a janela, observando a cidade que iluminava a noite. Eduardo percebeu as lágrimas escorrendo pelo rosto do filho. Ele não via apenas um jovem em busca de sucesso, mas um homem lutando com seus fantasmas. O que se seguiu foi um intervalo de silêncio, onde ambos ponderavam suas palavras. Eduardo respirou fundo. Você quer mudar a sua vida, eu entendo, mas não é assim que se faz. O que está em jogo é a sua honra, e isso é mais valioso do que qualquer título. Existem formas de se destacar sem se perder. A mente de Luca estava um frenesi. As promessas que ele havia recebido, o brilho de um futuro que parecia ao alcance da mão, tudo isso balançava dentro de sua cabeça. E se eu não conseguir? E se os outros estiverem certos? Eu só queria que você se orgulhasse de mim. A vulnerabilidade na voz do filho quase fez Eduardo quebrar em lágrimas. Eu me orgulho de você, independente de qualquer coisa. Não deixe que a pressa por um sucesso falso roube isso de nós. Eduardo disse suavemente, tentando tocar o ombro de Lucas, que ainda permanecia de costas. O filho se afastou levemente, mas o gesto foi suficiente para Eduardo. A tensão parecia começar a dissipar, mas a dúvida ainda pairava no ar. Lucas virou-se lentamente, com os olhos avermelhados, e disse: Pai, eu preciso de ajuda. Sinto que estou em um caminho que não posso sair. Fui abordado por pessoas que podem me ajudar, mas eu não sei se posso confiar. Essas palavras cortaram o ar como uma faca afiada. Eduardo percebeu que a situação era mais complexa do que imaginava. Ele estava prestes a descobrir que as decisões de Lucas o ligavam a um mundo perigoso, o que poderia arruinar não apenas sua carreira, mas a própria família. Quem são essas pessoas? O que você está pensando em fazer? Eduardo perguntou, a urgência crescendo em sua voz. Eu não posso falar agora, mas tenho um encontro hoje à noite. Vou descobrir mais. Lucas respondeu, hesitante, mas decidindo que era hora de abrir o jogo. E se você não voltar? A preocupação permeava a voz de Eduardo. Ele sabia que qualquer passo em falso poderia ser fatal. Eu preciso ir, pai. Não posso continuar vivendo assim, Lucas disse, olhando nos olhos de Eduardo, como se buscasse uma aprovação que não poderia ser dada. Eduardo sentiu a tensão subir novamente. O que ele poderia fazer para impedir essa jornada desastrosa? A escolha de seu filho estava prestes a mudar tudo, e na sua mente, uma pergunta ressoava insistentemente. Até onde você iria por um sonho? A noite caiu como um manto pesado sobre a cidade, enquanto Lucas se preparava para sair. Eduardo observava cada movimento do filho, seu coração acelerado como um tambor, uma tempestade de emoções prestes a explodir. Ele queria gritar, segurar Lucas e implorar que ele não fosse, mas ao mesmo tempo sabia que qualquer tentativa poderia afastá-lo ainda mais. Lucas, por favor, pense bem, Eduardo disse, sua voz quase um sussurro. O filho parou na porta com a mão na maçaneta e virou-se para encarar o pai. Havia no olhar de Lucas uma mistura de determinação e medo, um reflexo das feridas que ainda não cicatrizaram. Eu preciso fazer isso, pai. É a minha chance. A frase soou como uma sentença. O jovem, em sua busca desesperada por reconhecimento, parecia não perceber o abismo que estava prestes a se abrir diante dele. O que você realmente sabe sobre essas pessoas? E se forem mais intenções? Se te arrastarem para um mundo do qual você nunca mais conseguirá sair, Eduardo disse,
cada palavra carregada de preocupação genuína. Ele tentava acender uma luz de razão na mente do filho, mas Lucas estava cego pela ideia de uma vida maior, mais brilhante. Eu não posso ficar aqui parado enquanto todos ao meu redor estão avançando, vivendo suas vidas. Não me entenda mal, eu amo você e tudo que você fez por mim, mas preciso descobrir quem eu sou. Preciso disso como um homem. Eu preciso ser alguém que você possa ter orgulho, Lucas respondeu, sua voz vacilando. Esse último trecho cortou o coração de Eduardo. Ele queria que Lucas soubesse que o amor não dependia de conquistas externas, mas isso parecia ser um conceito distante naquele momento. Como um pai, sua maior felicidade era ver o filho seguro e feliz, e não envolvido em um jogo arriscado. Então me deixe te ajudar. Podemos enfrentar isso juntos. Te mostro alternativas, maneiras menos arriscadas de buscar seus sonhos. Podemos sentar à mesa com um café e pensar no próximo passo. Por favor, disse Eduardo, quase implorando. Mas Lucas apenas balançou a cabeça. Se eu não for hoje, posso não ter outra chance. Essas pessoas, elas têm influências, e se me deixarem de fora, pode ser o fim dos meus sonhos. Lucas declarou, a decisão solidificada em seu olhar. Eu não consigo ficar aqui e assistir você se perder, murmurou Eduardo, um pranto silencioso tomando conta de seu coração. Eu volto, pai. Prometo que volto. Vou me cuidar, Lucas disse, um fio de esperança em sua voz. Um momento depois ele saiu, deixando Eduardo em uma sala que agora parecia vazia, o eco de suas últimas palavras ressoando em sua mente. Eduardo sentou-se na mesa da cozinha, a pressão crescendo em seu peito. Ele se sentia impotente, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. E se Lucas não voltasse? Esse pensamento o apavorava mais do que qualquer coisa. Eram momentos como esse que testavam a força do amor entre pai e filho, e ele temia não estar à altura. Enquanto isso, lá fora, Lucas caminhava pelas ruas escuras, seu espírito lutando entre a expectativa e o temor. O frio da noite sussurrava promessas de aventuras e perigos. Ele pegou o celular, revendo as mensagens enviadas por aqueles que prometiam um futuro melhor. O cheiro do medo misturava-se à adrenalina, cada passo mais perto de um futuro incerto. O encontro se aproximava, e o quão disposto ele estava a arriscar tudo ficava mais claro. Mas logo, uma voz interior começou a gritar por dentro, pedindo-lhe que parasse, que pensasse uma última vez. Antes que pudesse se decidir, uma mensagem apareceu em sua tela. Está pronto? Vem cá que podemos fazer história juntos. Um nó se formou em seu estômago, e em um instante que parecia eterno, Lucas parou. Ele sabia que a decisão que tomasse naquela noite poderia mudar tudo. O que ele realmente queria? O que ele estava disposto a sacrificar para alcançar seus sonhos? Ele olhou uma última vez para o caminho que deixava para trás e se virou para a direção onde a mensagem o chamava, a dúvida gritando em sua consciência. Naquele momento, seu celular vibrou novamente. Era uma nova notificação. O que está acontecendo na mente de Lucas? O que essa nova mensagem revelará? Lucas respirou fundo, sentindo o ar frio que entrava em seus pulmões. A mensagem ainda pulsava em seu celular como um alerta, uma urgência que o atraía para aquele encontro. Ele hesitou mais uma vez. O que ele realmente sabia sobre aqueles que prometiam um futuro maravilhoso e brilhante? Ele poderia estar a um passo de seu sonho ou na beira de um precipício. Enquanto se afastava, o eco de sua conversa com Eduardo retumbava em seus ouvidos. Volto, pai. Prometo que volto. A ideia de partir sem olhar para trás quase o fez tremer. Ele apenas desejava seguir seu caminho, encontrar seu lugar no mundo. Mas o peso da saudade, do amor e das expectativas familiares, como uma corrente invisível, ainda o prendia. A mensagem no celular exigia a resposta. Ele decidiu que não poderia ficar ali, apenas parado, deixando a dúvida dominar. A incerteza pulsava como um tambor acelerado. A cada passo, a luz da cidade parecia se apagar. O luar se tornava o único guia, revelando sombras que dançavam em sua mente. Era uma mistura de nervosismo e expectativa, como se a própria noite estivesse olhando para ele e perguntando se realmente estava preparado para o que viria. Você pode fazer isso, Lucas, murmurou para si mesmo, transformando a insegurança em uma afirmação. Era hora de encontrar sua própria verdade. Ele se dirigiu ao ponto de encontro marcado, um local clandestino onde muitos sonhadores se reuniam, todos em busca de algo maior. Assim que chegou, sentiu o ambiente pulsando com uma energia eletrizante. As luzes piscavam, a música envolvente preenchia o ar,
e rostos desconhecidos sorriam para ele, cheios de esperança e promessas. Mas no fundo, uma ponta de desconfiança o acompanhava. Ele não sabia se aqueles sorrisos eram sinceros ou se escondiam segredos mais sombrios. Foi então que viu a figura familiar se aproximando. Alex, um amigo de infância que havia se afastado, atraído pelos encantos da vida noturna. Lucas, que bom que veio, estava te esperando, exclamou Alex, abraçando-o com entusiasmo. Lucas sentiu uma onda de alívio, seu coração disparou por um instante, mas imediatamente lembrou. O que você tem a ganhar com isso, Alex? A dúvida ainda pulsava, mas Alex tinha um olhar persuasivo. Esse lugar, as oportunidades que surgem aqui não são apenas uma ilusão. Podemos ser mais do que sempre fomos, eu te prometo. O calor das palavras invadiu a mente de Lucas, mas algo ainda o fazia hesitar. Qual seria o preço real por essa chance de brilhar? Você também se lembrou das velhas amizades, né, Lucas? Aqui somos uma família, Alex continuou. Hábitos e elos do passado tentavam convencê-lo a ficar. Mas o que era real e o que era apenas um sonho? Ouvindo a música e as risadas ao redor, Lucas se permitiu sentir um misto de medo e curiosidade. Ele estava à beira de escolher seu futuro. O que poderia acontecer a seguir? Ele abandonaria tudo, incluindo seu pai, para se embrenhar em um mundo que talvez não conhecesse? Enquanto a música pulsava mais forte, Lucas fechou os olhos por um momento. Ele precisava de clareza. Antes que pudesse formular seu pensamento, mais uma vibrada do celular cortou seu devaneio. Era uma nova mensagem. A hora é agora, Lucas. Estamos prontos para você. Um frio percorreu sua espinha. Sua mente girou. Ele estava prestes a se perder em um caminho desconhecido. Mas qual seria o custo disso? O que o esperava lá dentro? O dilema apertava seu peito. Era a hora de decidir. Avançar ou voltar? Um passo e tudo mudaria para sempre. Lucas olhou para Alex, que o observava com expectativa, como se estivesse esperando uma resposta não apenas sobre aquela noite, mas sobre o futuro que ambos sonhavam. No fundo, Lucas sentiu um turbilhão de emoções, onde a adrenalina da mudança competia com o peso do passado. Ele respirou fundo novamente, tentando afugentar a sensação pesada que se instalava em seu peito. As músicas vibrantes pareciam ecoar a incerteza que estava vivendo. A cada batida, o desejo de se lançar no novo pulsava mais forte, mas a lembrança do pai e a promessa que havia feito o mantinham ligado ao que deixava para trás. Vamos, Lucas, o que você está esperando? Nossa chance está aqui. Alex insistiu, seu olhar fervilhando de entusiasmo. Lucas queria tocar aquele sonho, queria se sentir parte daquelas promessas tangíveis, mas a dúvida ainda se agarrava a ele como uma sombra. Ele olhou ao redor, avaliando os rostos que dançavam e os grupos que compartilhavam risadas. Aquela energia era contagiante, mas ainda assim havia algo inegavelmente enigmático no ambiente. Um misto de esperança e desconfiança pintava o quadro ao seu redor. E se eu não conseguir? E se tudo isso for uma armadilha? Questionou em voz baixa, sem saber se estava se dirigindo a si mesmo ou a Alex. Você nunca saberá se não tentar. Estamos aqui para nos apoiar, certo? O amigo respondeu, colocando uma mão no ombro de Lucas. E naquele gesto, um lampejo de certeza o atravessou. Ele percebeu que precisava arriscar, pelo menos uma vez. Poderia aprender, poderia crescer, poderia ser mais do que a expectativa que os outros tinham dele. Gazelas fugindo de predadores. Essa era a imagem que o invadia enquanto ele se debatia entre o desejo de liberdade e as amarras da tradição. Ok, eu vou. Mas eu preciso que você me mostre onde estamos pisando. Não quero me perder nesse mundo. A decisão foi difícil, mas quando as palavras saíram, Lucas sentiu um peso se dissipar, como se a construção de uma nova realidade estivesse começando. Alex sorriu, abrindo o caminho, como se eles fossem os protagonistas de uma aventura cinematográfica. Eles se moveram em direção ao centro da pista, onde outros estavam se unindo em energia e dança, um coletivo em busca de algo maior e mais intenso. No entanto, conforme eles se misturavam aos outros, Lucas sentiu abruptamente uma mudança no ar. Um frio percorreu sua pele e uma tensão crescente parecia balançar o ambiente. As risadas ao redor soaram um pouco mais distantes,
como se uma barreira invisível estivesse se levantando. Você está bem, Lucas? Alex perguntou, percebendo a mudança na expressão dele. Só sinto que algo não está certo. Ele olhou para trás, quase esperando ver algo que não fazia sentido, mas tudo continuava como antes, apenas os rostos e vozes indefinidos de um sonho que poderia se tornar realidade. Vai, relaxa, deixa a música te levar, Alex exclamou, mas Lucas não conseguia se livrar da sensação inquietante. Uma vibração diferente, uma mensagem quase inaudível flutuava entre as pessoas, e ele se perguntou se estava prestes a descobrir algo mais do que apenas as promessas do glamour. Ele se deixou levar pela música, mas as palavras da mensagem que recebera ainda ecoavam em sua mente. Estamos prontos para você. Quem estava realmente pronto? E quais seriam os verdadeiros objetivos desse encontro? Quando as luzes da pista começaram a piscar em padrões frenéticos, algo despertou um instinto profundo dentro de Lucas. Uma sensação desesperada e urgente, como um alerta, se acendeu. Ele olhou para Alex, cujos olhos brilhavam com esperança e euforia, mas por um instante questionou se seu amigo realmente estivesse ciente de tudo. O que eles estavam prestes a se envolveria mais do que eles poderiam imaginar? Uma nova mensagem surgiu, e antes que pudesse resistir, ele a leu. Aquela escolha vai mudar tudo, Lucas. Você está preparado para o que vem em seguida? As batidas de seu coração ressoavam em seu peito. O que quer que estivesse prestes a acontecer, ele percebeu que mal havia começado a entender o que estava em jogo. Com um nó na garganta, ele se sentiu tomar uma decisão que afetaria não apenas seu futuro, mas o de todos ao seu redor. O que ele faria em seguida? Avançar ou recuar? A escolha estava em suas mãos, e as consequências poderiam ser mais profundas do que ele jamais sonhou. E enquanto a energia ao redor crescia, algo mais sinistro se fazia sentir nas entranhas daquela tão esperada noite. Ouvindo a música pulsar como um coração no limite, Lucas se viu em um dilema. Ele olhou para Alex, que continuava a dançar, absorto na euforia do momento. Era como se o mundo ao redor deles estivesse se transformando em um quadro surreal, onde as cores eram mais vibrantes e os sons mais intensos. Mas o que mais o marcava era a insistente sensação de que a cena poderia mudar de um momento para o outro. Lucas, olha isso! Alex chamou, puxando-o para mais perto do centro da pista. Os olhos de seu amigo brilhavam com uma energia que rapidamente se espalhava pelo corpo de Lucas, como um fogo aceso numa floresta seca. Ele hesitou, a mensagem em sua mente ainda pulsando como um alerta. A escolha vai mudar tudo. As batidas da música aumentaram de intensidade. Ele tentou mergulhar na dança, deixar o ritmo invadir seu ser, mas o frio que percorria sua pele não diminuía. Ao contrário, parecia mais forte, como se estivesse prestes a desvendar uma verdade não contada. Você está bem? Alex perguntou novamente, dessa vez com um tom preocupado. É como se algo estivesse prestes a acontecer. Sinto uma pressão, uma expectativa no ar. Lucas se esforçou para ser ouvido sobre a música alta, mas o medo começava a se confundir com a empolgação. Relaxa, cara, é só a energia da festa. Alex sorriu, mas Lucas não pôde ignorar a maneira como sua voz tremia um pouco, como se ele também estivesse sentindo esse peso. Lucas fechou os olhos, precisava de um momento. Com os sentidos apurados, tudo parecia mais intenso. Era como se ele estivesse prestes a ver algo que ninguém mais via. Ele respirou fundo, deixando a melodia entrar nas veias. Ao abrir os olhos de novo, um grupo de pessoas se destacou na multidão. Eles dançavam juntos, mas o que era aquilo? Eram mais que dançarinos. Suas expressões carregavam um significado profundo, uma conexão que ia além da música. E então ele viu. Um deles olhou bem nos olhos de Lucas com uma intensidade quase hipnótica. As feições eram familiares, mas por que ele era tão familiar? Algo dentro de Lucas fez um músculo do seu coração palpitar. Era como se esse estranho estivesse invocando memórias que ele pensava ter enterrado. É ele, murmurou, sem saber se Alex conseguiria ouvi-lo. O tipo de certeza que não se explica, mas que explode dentro da mente como fogos de artifício. Nessa fração de segundo, a consciência de Lucas disparou, porque aquele desconhecido parecia tão ligado ao seu passado.
haviam momentos escondidos, segredos que sua família tentava esquecer. Ei, a gente precisa ir até eles. A euforia de Alex o empurrou para frente, tentando arrastá-lo. No entanto, Lucas se mostrou resistente, o corpo paralisado entre duas realidades. O que ele faria em seguida poderia mudar tudo, e por um momento ele hesitou diante da linha tênue entre o familiar e o desconhecido. A multidão ao redor dançava como um mar revolto, mas tudo o que Lucas conseguia focar eram aqueles olhos e a sensação inconfundível de que algo estava sendo revelado. Uma segunda mensagem chegou à sua mente, cortando como uma faca. Você precisa descobrir a verdade. Não fuja disso. Esses não eram apenas alertas sobre a festa, mas sobre tudo o que era acreditava saber sobre a própria vida. Vamos lá, Lucas. Não fica parado. Alex chamou mais uma vez, sua voz agora carregada de impaciência e urgência. Ele deu um passo à frente, decidido. Avançar poderia não ser apenas uma escolha sobre a festa. Poderia ser um movimento que ressignificaria seu próprio destino. Mas assim que ele se virou para Alex, uma sombra passou pelo canto do seu olho, uma presença que pareceu desestabilizar a própria atmosfera. Um frio mais intenso dominou seu corpo e a perturbação na música se intensificou. A pergunta reverberava na mente de Lucas. Estaria pronto para confrontar o que estava escondido por trás daquela figura familiar? E enquanto a pista de dança girava ao seu redor, algo maior parecia prestes a acontecer. Ele mal sabia que o verdadeiro desafio não estaria apenas em enfrentar os próprios medos, mas em desvendar as teias de um plano que se estendia além de sua capacidade de entender. O ritmo da música parecia comandar não apenas os corpos, mas também as emoções que pulsavam no ar. Lucas tentou ignorar a estranha presença que o envolvia, mas a tensão era palpável, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Ele sentiu o coração acelerar, não só pela dança, mas pela expectativa do que estava por vir. Vamos, Lucas, você tá me deixando preocupado. Alex quase gritou, puxando-o pela mão. Lucas olhou novamente para o grupo de dançarinos à sua frente, cada movimento deles contando uma história que ele se sentia incapaz de decifrar. Então, o homem que parecia tão familiar dirigiu-se na sua direção, como se o chamasse. Ele não sabia se deveria ficar e esperar ou se afastar, mas o impulso de se aproximar era irresistível. Espere! Eu preciso entender. A voz de Lucas saiu crêmula, mas determinada. Ele se desvencilhou da mão de Alex e começou a atravessar a pista de dança em direção ao estranho. A cada passo, o som do mundo ao seu redor se tornava mais distante, como se ele estivesse entrando em um túnel onde só existia aquela conexão inexplicável. Quando finalmente chegou perto do homem, ele pôde ver os detalhes de seu rosto. Era como olhar para um reflexo distorcido da sua própria vida. Quem é você? A pergunta escapuliu da sua boca, carregada de um desespero que ele não podia esconder. O homem sorriu levemente, e em seus olhos havia uma tristeza tão antiga e profunda que Lucas quase foi capaz de senti-la. Você realmente não lembra, Lucas? Sua voz era suave, mas carregava um peso emocional que invadiu o coração de Lucas. No que você está se referindo? Lucas desejava entender, mas ao mesmo tempo temia a resposta. Ele não estava preparado para descobrir que segredos poderiam estar relacionados a ele. Você precisa ouvir a verdade. Há coisas que você não sabe sobre sua família e sobre você mesmo. A atmosfera ao redor pareceu mudar, carregada de uma eletricidade que estava além da música e da dança. Ele queria fazer perguntas, mas antes que pudesse articular qualquer pensamento, uma sensação de urgência tomou conta dele. Alex apareceu ao seu lado, os olhos arregalados. Lucas, o que está acontecendo? Você não deve falar com estranhos. Mas a ligação entre Lucas e o homem à sua frente era tão forte que desconsiderou o aviso. Eu preciso saber. O que você sabe sobre mim? Há uma história que precisa ser contada. São segredos familiares que envolvem dor, mas também compreensão.
E você está no centro disso. Ele olhou para Lucas com uma intensidade tão penetrante que fazia o mundo ao redor parecer insignificante. A música parou abruptamente, como um veneno em suas veias. O momento estava estampado no tempo, e a revelação parecia se aproximar como um monstro à espreita. O público ao redor parecia ignorá-los, como se estivessem em uma bolha isolada de realidade. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. Ele podia sentir que o que estava prestes a ouvir mudaria tudo. Mas antes que o homem pudesse continuar, uma onda repentina de gritos irrompeu da multidão. Olhando em volta, Lucas viu pessoas correndo, assustadas, e uma figura familiar ao fundo que fez seu coração congelar. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era sua mãe, com uma expressão de desespero estampada no rosto. "Lucas, não!" Ela gritou, mas a voz dela se perdeu na confusão. A alegria da festa rapidamente se transformou em um pesadelo. E enquanto a multidão se dispersava, Lucas se deu conta de que a escolha que ele poderia fazer não era apenas sobre dançar ou descobrir um segredo. Era sobre sua própria segurança e o que estava realmente em jogo. Ele olhou para Alex, que estava paralisado, e em seguida focou no homem, que agora parecia desencadeado por uma verdade importante. "Você precisa correr, Lucas", o homem insistiu, mas em seu coração ele sabia que a corrida não seria suficiente. A pergunta pairava no ar e ecoava em sua mente. Qual é a verdade que sua mãe estava tentando proteger seu coração? Lucas ficou paralisado, com o olhar fixo na mãe, enquanto o som dos gritos se misturava ao ritmo frenético da festa. O homem à sua frente parecia tão ansioso quanto ele, os olhos arregalados, como se soubesse que o tempo estava se esgotando. "Lucas, você precisa ir!" A urgência na voz do estranho ecoava como um tambor, mas algo o mantinha enraizado naquele lugar. Ele nunca tivera medo antes, mas agora a sensação de perigo era palpável. "Eu não posso deixar minha mãe", Lucas respondeu, a voz quebrando na tensão. Ele havia sentido a conexão com aquele homem, mas o que sua mãe parecia ter descoberto era muito mais alarmante. "Ela está em perigo! Você precisa ouvir!" O homem o puxou levemente, mas Lucas hesitou. Sua mãe estava correndo em sua direção e a expressão de desespero em seu rosto queimava em sua memória. "Lucas, venha, rápido!" gritou ela, finalmente alcançando-o. O abraço apertado de sua mãe era um refúgio em meio ao caos. Ele podia ouvir seu coração acelerado, e isso o reconfortou. "O que está acontecendo?" Lucas perguntou, preocupado com as palavras que poderiam escapar dela como se fossem a última esperança. "Não temos muito tempo, filho. Precisamos sair daqui agora." Ela olhou para o homem com receio, e Lucas decidiu que o que quer fosse, precisava resolver ali agora. "Quem é ele?" Indagou, sentindo uma chama de raiva e confusão crescer dentro dele. Antes que sua mãe pudesse responder, a multidão começou a se aglomerar perto da saída, um mar de rostos assustados se movendo em direções opostas. O ambiente festivo agora parecia uma armadilha, e Lucas se viu questionando tudo. "Ele sabe algo que você não sabe, Lucas", sua mãe declarou, a voz firme, mas com um tremor que denunciava o medo. O homem, percebendo a confusão, falou novamente. "Eu sou de sua família. Você precisa entender." "Para!" Lucas interrompeu, a voz mais alta do que planejou. "Você quer que eu confie em um estranho enquanto o que mais importa está em perigo?" Ele se voltou para sua mãe, buscando alguma resposta, um sinal de que tudo ficaria bem. Ela o olhou nos olhos e por um breve momento tudo ficou em silêncio. "Lucas, eu estar aqui não foi por acaso. O que você estava prestes a descobrir na pista de dança vai impactar tudo, não só você, mas todos ao seu redor." Uma onda de emoções o atingiu. Ele se sentia preso entre o desconhecido e o amor protetor de sua mãe. Como alguém pôde viver toda a sua vida sem entender completamente sua própria história? A curiosidade e a raiva se entrelaçaram, criando um nó difícil de desatar. Antes que pudesse elaborar uma nova pergunta, um estrondo ecoou vindo de fora. A porta principal da entrada do clube se estourou e uma figura robusta apareceu, enquanto sombras se arrastavam na luz de neon. As pessoas em volta começaram a gritar novamente, desesperadas,
e Lucas sentiu o coração disparar. Lucas, precisamos ir agora. A voz da mãe trouxe-lhe de volta à realidade. O pânico tomou conta deles e a figura imediatamente identificável, seu tio Carlos, apareceu entre as sombras, ferido e ofegante. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. Precisamos proteger o que é nosso, Carlos gritou, ofegante enquanto tentava abrir caminho pela multidão. Lucas e sua mãe trocaram olhares cheios de compreensão e uma vulnerabilidade dolorosa. Enquanto puxava a mãe pelo braço, ele sentiu que era isso que a estranha conexão queria mostrar. A verdade estava mais perto do que nunca. Após um último olhar para o homem, que permanecia ali como um espectador impotente, Lucas seguiu seu instinto e correu em direção à saída, determinado a descobrir o que realmente estava em jogo. Com a adrenalina correndo pelas veias, uma nova pergunta surgiu em sua mente. O que mais poderia ocultar o passado familiar que agora ressoava nas paredes do presente? Lucas e sua mãe atravessaram a porta em um turbilhão de emoção e confusão. O cheiro de fumaça e suor os golpeou, e o caos da festa foi substituído por uma noite fria e estrelada. O coração de Lucas batia descontroladamente. Ao olhar para o lado, viu seu tio Carlos, com um ferimento na lateral da cabeça e a respiração ofegante, os olhos cheios de pânico. Por que você está machucado? Lucas perguntou, a insegurança eclipsando seu medo. Carlos hesitou, como se as palavras fossem mais difíceis de engolir do que o próprio ferimento. É um longo caminho, mas agora não é hora para isso. Precisamos sair daqui antes que eles cheguem. Quem são eles? A pergunta explodiu da boca de Lucas, e o olhar de sua mãe o fez perceber que a situação era mais do que complicada, era mortal. Gente perigosa, Lucas, e eles sabem quem você é. Precisamos fugir para um lugar seguro. Carlos olhou rapidamente para a entrada do clube, nervoso. As luzes do clube começaram a piscar e uma tensão fria percorria a espinha de Lucas. Ele nunca tinha se sentido assim antes. A festa, que deveria ser uma celebração, agora parecia um pesadelo, e a urgência da situação lentamente começava a se infiltrar em sua mente. Vamos, rápido! A mãe deu um puxão em sua mão, e os três correram em direção a uma van estacionada na calçada, afastando-se da festa e dos gritos que ecoavam como um triste lamento atrás deles. Dentro do veículo, a atmosfera era pesada e tensa. Carlos assumiu o volante, enquanto sua mãe se acomodou no banco de trás, puxando Lucas para perto dela. O iluminador do painel piscava, refletindo a preocupação e o medo em seus rostos. Precisamos saber o que está acontecendo, Lucas falou, a urgência na voz o forçando a não se calar. Por que eles estão atrás de mim? O que você queria dizer sobre minha história? Carlos soltou uma risada nervosa. Não é fácil, Lucas. Você precisa entender que somos parte de algo muito maior do que imaginamos. Sua mãe e eu sempre tentamos proteger você dos perigos do nosso passado. Lucas sentia um gelo na barriga. Então, o que vocês estão escondendo? O que eu sou? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sua mãe olhou para o chão, como se estivesse avaliando se as palavras caberiam em um único momento e ainda assim fizessem sentido. Você é importante, filho, ela finalmente disse, a voz quase um sussurro. Mais do que nós podíamos prever. E eu só soube que existia algo além disso no último segundo. Carlos completou, olhando pelos retrovisores nervosamente. Uma sirene começou a soar ao longe e Lucas se virou para a janela, tentando acalmar o turbilhão interno. Momentos como aqueles, cultivados de segredos e revelações, poderiam destruir a relação que ele tinha com sua mãe, e então a sensação de traição começou a se instalar. Eu não quero estar envolvido em brigas de família. Eu só quero entender, Lucas disse, a voz tremendo. Por que minha história não pode ser simples, como eu sempre pensei? A van virou à esquerda e Carlos acelerou, a adrenalina mal disfarçada rabiscando seus medos. Desesperado, Lucas queria uma resposta clara, mas no fundo sabia que as coisas raramente eram simples. Então, antes que pudesse formular mais uma pergunta, um bairro familiar apareceu diante deles. Uma casa antiga, envolta em sombras, parecia um conhecido abrigo. Essa é a nossa única esperança,
Mas o que vamos encontrar lá pode mudar tudo, Carlos concluiu, enquanto parava a van. Lucas olhou para sua mãe, cuja expressão revelava uma mistura de medo e determinação. Ele respirou fundo e sentiu como se o destino de sua história fosse prestes a ser revelado. O que mais estava escondido sob a superfície da sua vida? No momento que Carlos abriu a porta da van, Lucas percebeu que a verdade estava prestes a desabar sobre ele. O que ele descobriria naquele lar, onde houve tantas promessas e segredos acumulados? A resposta estava prestes a jorrar como uma tempestade. Assim que saíram da van, Lucas sentiu o cheiro da terra molhada e a leve brisa da noite que sussurrava segredos ao redor. A casa antiga tinha um charme perdido, mas agora parecia também um abrigo sombrio. Ele olhou para a mãe e desceu, o coração batendo acelerado, misturado entre a curiosidade e o medo do que estava prestes a descobrir. Carlos guiou-os em direção à porta da frente, que estava ligeiramente aberta, como se o lar os estivesse convidando a entrar. A luz fraca proveniente de um abajur no canto da sala cresceu, à medida que se aproximavam, revelando paredes cobertas de fotos e manchas que contavam histórias que nunca lhe foram contadas. Esse é o lugar onde muitos segredos estão enterrados, Carlos disse, sua voz tão grave quanto a atmosfera ao seu redor. Dentro, o ambiente tinha um ar nostálgico, um eco de risos antigos, mas havia um peso nos olhos de sua mãe enquanto ela olhava ao redor, como se um peso do passado a estivesse esmagando. Lucas, prepare-se, a verdade pode ser dura, ela falou, quase num sussurro. Mas eu preciso saber, Lucas respondeu, suas palavras saindo mais como um grito de desespero. Ele estava no limite, entre a infância e a vida adulta, e a sombra da história não contada o imobilizava. Carlos gesticulou para que seguissem até o fundo, onde uma pequena porta levava a um sótão. Lá em cima você encontrará respostas, ele explicou. Algumas escadas rangiam sobre os pés de Lucas e ele se sentiu como se estivesse subindo para o próprio desconhecido. Assim que chegaram ao sótão, um espaço empoeirado se desdobrou diante deles. Desorganização e antiguidades revelavam um estilo de vida que Lucas nunca conhecera. E ali, em uma caixa antiga, Carlos começou a puxar objetos que lhe eram familiares. Um diário, cartas e fotos de um tempo que não era o seu, mas que parecia se entrelaçar com sua própria história. Esses são os registros da sua família, Lucas. Tudo o que você precisa saber sobre a verdade da sua origem atacará você como uma flecha. Carlos começou, colocando o diário nas mãos de Lucas. Ele o abriu devagar. Cada página parecia vibrar com a energia de um passado esquecido. Lucas começou a ler, e as palavras dançaram na mente. Ele consumia tudo. A história de uma juventude cheia de promessas, sucessos e, finalmente, rupturas. Mas, ao ver uma imagem de sua mãe mais jovem, juntamente com uma figura masculina que lhe era estranha, o tempo pareceu congelar. Quem é ele? Lucas perguntou, o olhar fixo na imagem. Seu pai, Carlos respondeu, e a verdade percorreu a sala como um relâmpago. Ele não está apenas longe. A história dele é complicada e perigosa. E você está conectado a tudo isso, mais do que imagina. A revelação golpeou Lucas como uma onda, derrubando-o em meio a uma floresta de emoções. Ele nunca soubera que tinha um pai distante, e a ideia de vínculo com aquele homem que nem conhecia o fazia se sentir-se desnorteado. Mas por que esconder isso de mim? O que ele fez? Ele fez escolhas terríveis, Lucas, começou sua mãe, a luta visível em seu olhar. Nós tentamos te proteger do passado que não compreendíamos completamente. Mas você precisa saber que há um legado do qual você faz parte. Essa é a razão pela qual tantos estão atrás de você agora. Eles querem suas habilidades, seu potencial. Lucas se sentiu mais confuso do que já estava. Habilidades? Que potencial? As palavras pareciam sotoar no ar, sem conexão. Você possui talentos que não se manifestaram completamente, e muitos desejam usá-los para fins que não são os seus. O perigo é real. Eles pensam que, se podem controlá-lo, tudo ficará sob seu domínio. Carlos respondeu grave. A pressão começava a dominar Lucas, o peso do legado e da desconfiança tornando-se palpável. Ele sempre sonhara em ser alguém, mas agora esse sonho parecia mais uma armadilha.
O que eu faço agora? Escolha seu caminho, sua mãe disse, tão firme quanto a determinação em seus olhos. Você pode quebrar o ciclo ou cair nas garras do que eles planejaram. E se eu não tiver forças suficientes? E se eu simplesmente precisar de um tempo para entender? A vulnerabilidade em sua voz quase quebrou seu coração. Ele se sentia paralisado, como se estivesse em uma estrada sem fim, sem saber qual direção tomar. Você sempre teve a força, Lucas. Cada vez que escolheu a verdade em vez da trapaça. Cada vez que escolheu o amor em vez de mentiras. Você não está sozinho, e nós estaremos aqui para te apoiar, Carlos acrescentou, um pouco mais caloroso. E enquanto ele processava as palavras, algo se moveu dentro dele. O medo ainda estava presente, mas agora havia uma fagulha de esperança. E agora? Vamos juntos enfrentar isso? Como podemos deter esse plano? Você será o líder de sua própria verdade, e nós lutaremos ao seu lado, disse sua mãe com firmeza. E assim, tomado por uma nova determinação, Lucas percebeu que poderia moldar seu destino. As revelações não eram um fardo, mas uma oportunidade. Ele estava prestes a se levantar e escrever seu futuro, não apenas para si, mas para todos os que amava. Ele respirou fundo, sentindo que a escuridão não o dominaria. Com uma estratégia, um plano e o apoio incondicional de sua mãe e de Carlos, Lucas finalmente entendeu. A honra da família e seu próprio futuro estavam entrelaçados na luta que estava prestes a começar. Agora, vamos lutar juntos. É hora de retomar o que é nosso, ele disse com a chama da determinação brilhando em seus olhos. E ao olharem para o horizonte, sabiam que a batalha pela verdade e pela liberdade tinha apenas começado. Agora, se você chegou até aqui, você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que o que temos preparado chegue a mais pessoas. Comente abaixo suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.